daquilo que eu sei. Nem tudo me deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza daquilo que eu sei. Nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi... E por último, convido a palestrante Nadia Luz, é da nossa Franca. A Nadia é mestre, isso em 2002, é doutora em 2010 em História e Cultura Social pela Unesp, foi coordenadora da coleção Espiritismo na Universidade, tem participado de encontros da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Nós vamos hoje falar sobre a confidência de um inconfidente, de autoria e testemunho histórico em cartas chilenas. Esse é o tema da pesquisa da professora doutora Nádia Luz. Uma boa tarde a todos, então, novamente. O nosso tema de pesquisa sobre a obra literária espírita, a partir da obra literária espírita, Confidências de um Inconfidente, de autoria, né, do espírito Tomás Antônio Gonzaga, pela psicografia de Mariluza Moreira Vasconcelos. Hoje nós vamos fazer uma análise junto à obra As Cartas Chilenas, né, que hoje, durante todo o século XX, ela foi motivo de busca por diversos literatos sobre a autoria, quem teria sido autor, não é? Dentre 6 possíveis autores, chegou-se à conclusão de que seria de Tomás Antônio Gonzaga, um dos Inconfidentes. E a obra literária espírita, Confidências de um Inconfidente, ela vai ser rica em detalhes de Tomás, dizendo que sim, ele é o autor, e vai dizer as circunstâncias e todo o contexto social da época de cada lira. Então, nós vamos conseguir, através da literatura mediúnica, literatura espírita, né, que hoje nós já chamamos de literatura espírita, nós vamos conseguir preencher lacunas que alguns pesquisadores se debruçaram durante todo o século XX. A questão da autoria, a questão da época em que foi escrita, se antes ou depois da ida ou durante a permanência do governador de Minas Gerais, Luiz Menezes, né? Então nós vamos descobrir o que é que o que é que acontecia naquele contexto para a gente poder descobrir, desvendar o que vai na obra As Cartas Chilenas. As cartas chilenas, ela é constituída, né, de 13. As cartas chilenas, ela se constitui de 13 versos decassílabos, versos brancos, né, que são chamados, são aqueles versos que não seguem as regras tradicionais, e os dois últimos são inacabados. Acredita-se que agora, sabendo a autoria de Tomás Antônio Gonzaga, esses 2 últimos versos teriam sido rasgados na emergência, né, quando sai a ordem de prisão, para que ele fosse levado de Ouro Preto, de Vila Rica, né, para o Rio de Janeiro, junto com se encontrar com os outros Inconfidentes na Ilha das Cobras. Então, os 2 últimos versos eles ficaram perdidos, metade, né, parte dos 2 últimos versos, versos 12 e versos 13. As cartas chilenas, elas são consideradas um panfleto político, né, ou um poema satírico. E ela não chama muita atenção da leitura do público comum, do leitor comum, porque elas têm que ser desvendadas. É um grito de socorro, de uma denúncia no período da Inconfidência Mineira, de alguém, né, que está dizendo o que é que está acontecendo em Vila Rica às vésperas do combinado para a Conjuração Mineira. Então, nesse sentido, ela não chama atenção, porque o leitor precisaria de estudo de outras obras para interpretá-la, e também de documentos, para descobrir quem seriam aqueles, né,
cujos pseudônimos são ali expostos. E o que, descobrindo o pseudônimo, qual o contexto histórico em que estaria inserido? Quem foi aquele personagem? Qual a participação dele na Ouro Preto, na Vila Rica daquele período? Então, torna-se um complexo, a interpretação das cartas chilenas, dos 13 versos, torna-se muito complexa. Nós sabemos que os Autos da Devassa, da Inconfidência Mineira, essa coleção, né, que, ela é composta de 10 volumes. Então, é difícil a gente assim, ter tempo, né, de ler esses 10 volumes, mas a quantidade de obras a respeito das cartas chilenas, em que todo o século XX, os literatos tentaram desvendar uma questão ou outra, né? Então, ela não é muito atraente. No entanto, quando nós falamos de Inconfidência Mineira, nos livros didáticos, né, nós aprendemos e acabamos ensinando para os nossos alunos que a Inconfidência Mineira deu-se em razão da questão da cobrança do quinto, né? Portugal, e depois houve com o Visconde de Barbacena a suspensão da derrama, né? E iria haver uma derrama, cobrar-se todos aqueles anos em que as Minas Gerais ficarem em atraso e haver uma derrama, quer dizer, uma cobrança à vista, né? De tudo aquilo que ficou para trás. Então, a partir dessa ideia econômica de que justifica a Inconfidência Mineira, quando a gente começa a estudar os versos das cartas chilenas, junto com os depoimentos de cada um dos partícipes da Inconfidência, da conjuração, que nós conseguimos através da documentação contida nos Autos da Devassa, nos 10 volumes, junto à obra de Manuel Rodrigues Lapa, que vai até a Torre do Tombo, né, e transcreve todas as cartas, né, que são daquele período, as cartas denúncia, pedindo socorro para a rainha, né, para modificar o governo, tirar o governador que estava atuando ali no período que antecede a conjuração. Então, nós vamos conseguir juntar tudo isso e ter ideia do contexto. Esse contexto é um contexto novo, a gente passa a entender a questão da derrama e a questão da cobrança do quinto como uma visão parcial da história, uma visão econômica, né? Uma visão muito típica da época até a década de 70, vamos pensar assim, onde nós tínhamos aquela visão da história, mas a história econômica, o viés da história econômica era o viés mais importante. Depois nós temos a possibilidade do estudo da história cultural, né? Em que nós vamos nos preocupar um pouco mais com o contexto social daquela sociedade que a gente vai estar estudando. Então, nós vamos descobrir que nós estamos em um período em que existe uma lei, em 1753, uma lei portuguesa que declarava um caso de devassa a publicação de sátiras, de libelos, considerando um delito atroz. Então, nós vamos dizer assim, mas como que Tomás Antônio Gonzaga, sendo juiz de Ouro Preto, de Vila Rica, como ele teria coragem, não é? Como ele teria, ele sabendo da possibilidade de punição, como nós vamos considerá-lo autor desses libelos, né? Essas cartas são escritas aos poucos e elas são distribuídas, ela é manuscrita e distribuída por aqueles que sabem copiar, né? Que a maioria é analfabeta, vão copiá-las e nós, assim, a literatura, a documentação, aliás, não a literatura, tem notícia de que elas eram lidas para a população analfabeta. Então, elas foram muito importantes para se marcar o imaginário e a possibilidade de um levante ali em Minas Gerais. Mas um levante por quê? Porque havia somente a questão da cobrança de impostos. Então, nós vamos pensar assim, a cobrança de impostos é para aqueles que tinham bens, né? A população em geral, ela é pobre. Então, já não nos basta só a justificativa que a Inconfidência Mineira ocorreu a partir da ideia de que a população estava cansada com a cobrança de impostos, mas aqueles que não pagavam os impostos
eles estavam, qual era a situação, qual era a condição. E nós vamos, então, pelo viés da história do medo, né? Porque a gente já sabe que a história cultural nos permite, né, essa análise da história do medo. Do período de 1782 até 1789, que coincide até com a Revolução Francesa, a gente, quando ensina para os jovens, a gente vai dizer, ó, a Inconfidência Mineira, ela ocorre no mesmo ano da Revolução Francesa. Em 1782, chega a Vila Rica Tomás Antônio Gonzaga, nomeado pela coroa portuguesa para ser o juiz, né, o ouvidor, o juiz da vara civil criminal, e não existia especificamente a justiça militar. Então, ele também atuaria na justiça militar. Nesse mesmo ano de 1782, chega o novo governador, Luiz da Cunha Menezes, que nas cartas vai ser o grande chefe, né, o fanfarrão Minésio, aquele a quem o Tomás Antônio Gonzaga vai bater de frente, vai denunciar os feitos dele. Anteriormente, o governador de Minas era Rodrigo de Menezes e se dava bem com o poeta, né, Tomás Antônio Gonzaga. Quando chega Luiz da Cunha Menezes, ele havia sido governador de Goiás. E já saiu de Goiás porque haviam denúncias à coroa da corrupção, né, e da atrocidade como ele agia. E ele, então, é nomeado, a coroa, ao invés de recolhê-lo, nomeia para Minas Gerais. Ele tem uma experiência nas fardas, né, no exército. Vamos dizer, não vamos chamar no exército, né? A gente vai dizer assim. Ele tem uma experiência militar. E pela documentação, que depois a gente vai ver, colhida na Torre do Tombo, através de Manuel Rodrigues Lapa, em que ele tinha verdadeiro horror daqueles de carreira. Porque quem está no Brasil nesse período, que é nomeado pela coroa, geralmente são aqueles que passaram pela Universidade de Coimbra. Então, aqueles juristas, aqueles intelectuais, esse governador, Luiz da Cunha Menezes, tinha horror. E ele, então, vai perseguir o Tomás Antônio Gonzaga, vai passar por cima dos feitos do juiz, né? Vai haver os desmandos, e vai, de 1784, 2 anos depois que eles chegam em Ouro Preto, até 1788, que é o período que o parece assim, eles vão desmanchar, né, a principal prisão, que é a causa da vergonha francesa, que é a Bastilha, a grande penitenciária. Nesse contexto, na contramão da história, o governador Luiz da Cunha Menezes resolve construir a Casa de Cadeia, em Vila Rica, que hoje é o Museu da Inconfidência. Então, para a construção em 4 anos dessa cadeia, essa enorme cadeia, a gente já imagina que existe uma mentalidade de uma cadeia grande para aumentar o número de presos. Mas as cartas chilenas, elas vão estar principalmente denunciando o dia a dia dos feitos deste governador e a construção desta cadeia. Como é que se construiu essa cadeia? Construiu essa cadeia capturando pessoas livres, prendendo, chicoteando, né? Buscando nas propriedades alheias, né? Os carros de boi. Tem casos em que, então, ele manda carro de boi, a própria alimentação dos animais, tudo isso ele vai pedir que esses homens de fardas, né? Vá saqueando e trazendo para a construção dessa cadeia. Bom, então, nós temos essa questão, então. As cartas chilenas, ela vai ser uma denúncia que Tomás Antônio Gonzaga vai estar assim, dizendo, olha, está ocorrendo aqui a venda de patentes para qualquer pessoa.
13 regimentos que existiam em toda Minas Gerais, com o governador, nestes anos, ele vai ter um total, ele vai aumentar para 13 regimentos, ele vai para 40 regimentos. Então, em 1787, o próprio governador Luiz da Cunha Menezes, que é o fanfarrão Minésio, nas cartas chilenas, o pseudônimo é fanfarrão Minésio, vai mandar um relatório para a coroa portuguesa de 1787, em que ele mostra que o regimento de Minas Gerais tinha 13 regimentos, ele passa para 40 regimentos. Então, ele vende patentes para todos. Então, o Manuel Rodrigues Lapa, que é o escritor, um dos que a gente segue, vai defender a ideia de que Tiradentes teria se animado para a questão da Inconfidência, da conjuração, não apenas com referência à questão da cobrança dos quintos e da questão da derrama, mas principalmente porque dentro dos regimentos estava havendo descaradamente a quebra de regras e a venda de patentes. Então, a pessoa entrava, estava ali, já era tenente, e no dia seguinte já era capitão. E todos eles pagavam para o governador, que ia juntando ilicitamente em ouro, em diamantes, porque existe um triênio, né? O governo muda a cada triênio nesse período. E ele, então, voltaria para Portugal com a algibeira cheia, né? De ouro e de diamante. Pela obra literária espírita, é Tiradentes quem faz a leitura das cartas chilenas, né, orientando o povo, quem vai de boca a boca no povo. Ele era muito bem querido ali, porque ele curava feridas, ele tratava dentes das pessoas, né? Então, ele era uma pessoa muito querida, cuidava da saúde e era fardado, né, militar. Então, ele estaria defendendo também essa questão que é seríssima, né? De 13 regimentos, o Luiz da Cunha Menezes, governador, passa em 3 anos a 40 regimentos. Esses 40 regimentos, eles são equivalentes, conforme a documentação, a 24.998 homens fardados para todo lado ali. Então, nós sabemos que ele vai, Diamantina, Sabará, tudo aquilo são os homens do governador ligados a ele, homens que não tinham carreira, né, em ascensão de modo justo, né, de acordo com a lei mandava. Então, ele vai fazer a sua própria milícia e ali mandar. Agora, a gente vai, em Ouro Preto, você vai até o Museu da Inconfidência, que era a cadeia em que o governador construiu em 4 anos. Quando você lê as cartas chilenas, você vê o que o Tarquínio, o historiador, vai chamar do grande genocídio. Então, você vai ver ali a denúncia de Tomás Antônio Gonzaga. Ora, aqui a luz do sol, né, durante 4 anos. O centro de Ouro Preto, o centro de Vila Rica, tem brancos, negros, mulatos, homens livres, homens escravos já, né, libertos, qualquer situação, homens de qualquer idade, idosos, todos amarrados, né? Amarrados, não, acorrentados uns aos outros, carregando as pedras para a construção do que hoje é o Museu da Inconfidência, que era a grande cadeia, que era a obra, a menina dos olhos do governador Luiz da Cunha Menezes. Na contramão, que nós dissemos, do período da Revolução Francesa, que houve a queda da Bastilha, né? A derrubada da principal prisão. Então, a população do período que Tomás Antônio Gonzaga esteve ali em Ouro Preto, que precede a Inconfidência Mineira, nós temos uma história do medo. Todos os dias são 500 homens amarrados, quebrando pedra, construindo. À noite eles são recolhidos, de acordo com as cartas chilenas, recolhidos numa cadeia que não cabe ninguém deitado, só sentado, com lepra, com tuberculose, mal vestidos, no frio, na época de inverno e tudo. Então, era normal, conforme a denúncia nas cartas chilenas, que caísse um ou outro amarrado, acorrentado um ao outro, arrastado,
caía de cansaço e ali mesmo ele ficava até a morte. Né? Sem um copo d'água, ele ainda vai dizer, tenta colocar um copo d'água, alguém na boca, os dentes já estão rígidos, nem engole a água. Então, nós estamos vendo, existe uma história do medo em Ouro Preto, naquele período da Inconfidência Mineira, que dura 4 anos em praça pública à luz solar. Então, o centro da cidade está... o cenário que se vê são homens acorrentados, a chibatada corre solta, e é o que o historiador Tarquínio chama do grande genocídio. E nós temos, então, a questão dos estupros, né? Que a gente vai ver que tem o número de aqueles anos que antecedem 1789, quando se dá a Inconfidência, o número de esposos é 3 vezes maior do que o número de filhos legítimos. Então, toda aquela soldadesca, né, que ganhou patente, que é fiel ao governador, então são atrocidades de todo tipo. Os estupros ocorrem normalmente. Então, Tomás Antônio Gonzaga vai denunciar, ele diz, olha, existem inventários em que eu faço e as heranças eu partilho para os herdeiros, o governador passa por cima e nomeia um apadrinhado dele que nem parente é como herdeiro, e ele acaba herdando o bem daqueles outros. Então, são assassinatos durante a noite, né, por encapuçados, e à luz do dia também. Então, quem manda em Ouro Preto, naquele período que antecede a Inconfidência Mineira, é justamente o governador Luiz Acunino Menezes e toda a sua soldadesca. Em Minas Gerais, constitui, então, um total de 25.000 soldados, todos uma tropa paga, né, comprada. Acho bem plausível o que diz o Manuel Rodrigues lá, quando vai dizer, olha, Tiradentes está preocupado com o que está acontecendo, né? Porque existe hoje, né, no palavreado nosso, é um plano de carreira, não é? Essa questão do exército naquele período em que as patentes eram trocadas por pepitas, né? Nós temos que lembrar que, assim, para entender as cartas chilenas, é preciso entender, então, quem foi Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga formou na Universidade ele morou no Brasil, ele nasce no Porto, vem para Pernambuco com o pai, que era desembargador, aos 7 anos de idade, estuda na Bahia até os 17, volta para Portugal, forma-se em Direito em Coimbra, escreve a tese sobre o direito natural, que é o jusnaturalismo, né? E em que ele vai discutir a ideia de Hugo Grotius, né, que hoje é chamado pai do direito internacional, né, o pessoal de relações internacionais estuda muito Hugo Grotius. Então, Hugo Grotius vai dizer, o direito natural, ele existe mesmo sem a ideia de Deus. Então, Tomás Antônio Gonzaga, como outros autores, ele vai discordar dessa ideia, ele vai dizer que o direito natural, ele provém das leis de Deus. E aí, em outra live que nós fizemos também aqui com a Adolfo, que nós discutimos só a questão do direito natural, para a gente conhecer Tomás Antônio Gonzaga, para poder entender esse contexto todo das cartas chilenas, essa indignação diante de tanta injustiça por parte do governo de Minas Gerais, né, nesse período de 1782 a 1788, ele antecede Kardec em 100 anos. Então, quando a gente vai fazer uma análise, a gente encontra muitos pontos em comuns na tese de Tomás Antônio Gonzaga, de 1768, a obra de Kardec 100 anos depois. Então, a questão as leis de Deus, né, estariam no coração, para o Tomás Antônio Gonzaga, para Kardec na consciência. Então, no coração, ele depois vai dizer que, dotado de consciência, o homem saberia discernir o bem do mal. Então, pelo livre-arbítrio, ele escolheria o bem do mal.
E a ideia de que Deus dotou o homem de um princípio inteligente também, não é? E vai discorrer sobre o princípio inteligente, que tem muito, é muito parecido com a ideia de Kardec também. Eu vou tentar ver se eu consigo pegar. Então, essa questão da consciência, é pela consciência que se tem discernimento do bem e do mal, e essa diferença de que as leis de Deus estão no homem, né, para Kardec na consciência, para Tomás Antônio Gonzaga no coração, e que pelo amor haveria a possibilidade do homem discernir como viver em sociedade, né, pensando na questão do bem e do mal. Com a obra, a literatura espírita, de Mariluza Moreira Vasconcelos, é uma obra, assim, ela é bem complexa, nós temos o dia a dia do que antecede ali, e é muito interessante, porque os documentos do Manuel Rodrigues Lapa, né, o grande historiador nosso, que morou em Portugal há muitos anos, pesquisou na Torre do Tombo, a obra psicográfica ela vai ao encontro do que a documentação está dizendo. E ela vai um pouco além, porque o autor, né, que a gente vai dizer, é autor ou é o escritor? Né? Hoje essa conversa esteve muito boa no período da manhã, aqui no nosso encontro, que foi riquíssimo com os professores, né? Osíris, Alexandre, Ana Cláudia, e na questão da discussão de a literatura, a obra psicográfica, ela tem, então, o autor, né, o escritor, e como que a gente vai fazer isso? Que é um trabalho para o futuro, né? A gente já vem pensando nisso desde 1997, 98, quando nós escrevemos o artigo da Psicografia e História Cultural, na revista da Unesp. Então, na obra literária, o Tomás Antônio Gonzaga, o espírito que é o autor, ele vai explicar com detalhes o contexto de cada questão que a gente encontra no Rodrigues Lapa, na questão documental, que a gente encontra nas cartas chilenas do Tarquínio também, né? Tarquínio José Barbosa de Oliveira, que foi um dos maiores gonzaguianos, né? Que a gente chama gonzaguianos. Foi ele que ele foi o responsável pelas notas de rodapé da coleção de 10 volumes dos Autos da Inconfidência Mineira. Então, nós vamos encontrar nessa obra Confidência de Inconfidente, a obra psicografada, né? A obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, psicografada por ela, de autoria de Tomás Antônio Gonzaga, nós vamos entender o contexto da Inconfidência Mineira. E nós podemos, então, através dessas dicas contidas na obra psicográfica, nós podemos correr atrás da documentação e aumentar nosso plano de aula para os nossos alunos e sair um pouco dessa visão simplista de que a conjuração mineira ocorreu em razão da questão de que todos não estavam conformados com os impostos, com a cobrança do quinto, com a derrama. Então, nós temos que entender o contexto, o que estava acontecendo. E a obra, as cartas chilenas, nos dá, abre um leque de possibilidade para a gente entender qual era o contexto histórico, a questão do medo e tudo mais. E a questão do testemunho histórico. Né? Se o autor que viveu o momento vem e nos narra a situação toda, nós estamos falando que existe no Brasil centenas de editoras que publicam obras psicográficas. E estamos falando também de história cultural. Então, se tem um segmento que compra esses livros todos, edição após edição, nós estamos falando de uma literatura brasileira típica, uma literatura que tem que ser carregada no colo com muito carinho aqui. Porque hoje, quando o professor Alexandre falou a questão das feiras do livro espírita, como nós vamos dizer, como dizia Thaís Quinelato, não podia fazer, né? Em 1900, ela foi uma das primeiras que trabalhou o espiritismo na universidade, em 1992, o espírito da paraliteratura. Nós hoje não entendemos o espiritismo como uma paraliteratura, nós entendemos como uma literatura, sim. A obra psicográfica espírita como uma literatura, sim. Um lugar já conquistado. Então, a questão do testemunho histórico do autor da obra psicográfica, ela é muito séria e ela tem que ser considerada. E na universidade não se trata mais da gente estar conversando a respeito de
Será que a universidade aceita? Não, a universidade tem que ver que os pesquisadores fazem uma leitura da sociedade, leitura da cultura. Então, essa leitura da cultura, ela pode sim abrir um leque de possibilidades de reflexão, de várias reflexões, além daquela visão, no caso da Inconfidência Mineira, simplista, do viés econômico, de que a Inconfidência Mineira ela tem origem na questão apenas econômica. A nossa proposta hoje foi essa, né? Quando a gente vê nossa oportunidade, que vocês disseram do Espiritismo à luz da literatura, desafios, limites e possibilidades, nós vimos uma riqueza. Os desafios são muitos, mas eles são muito interessantes. A gente está nessa praia já desde a década de 90, né, do século XX. Os limites, eu acho que a gente não consegue nem saber, porque ó, só das cartas chilenas abriu um leque de possibilidade de ver documentação de cada um daqueles que traz seu nome citado, mas com pseudônimo. Se nós formos fazer um ensaio biográfico de cada um dos personagens e colocá-los no contexto, olha, já tem um grupo de estudo aí maravilhoso, um leque de possibilidades para ver quem eram, o que eles foram, qual é o contexto e amarrar na denúncia, no pedido de socorro que Tomás Antônio Gonzaga faz ao escrever as cartas chilenas, esses panfletos que ficaram escondidos durante muito tempo. É isso, gente. Obrigado, doutora Nadia. Foi muito bom. A primeira pergunta nós vamos direcionar para nossa querida amiga, professora doutora Nadia. Antes da pergunta, Nadia, eu estava olhando a sua pesquisa aqui, parece que corrupção tem há muitos e muitos tempos, né? E as cadeias não se mudou nada. Nós temos muito que aprender, né? Para amar o próximo. Mas vamos lá, Nadia, vamos no chat aqui. Pergunta foi da Nancy. Né? As cartas chilenas eram assinadas? Então, as cartas chilenas, elas por propósito, né? Solista e intenção do Estado era do século XX, século XVIII, tentar descobrir quem teria sido o autor. Certo. Em 1509, a Olinda Nicésio pergunta, Nadia, as cartas chilenas foram escritas somente por Tomás Gonzaga ou outros intelectuais inconfidentes, como Alvarenga, Peixoto, fizeram parte desses manifestos? Ao longo do século XX, levantou-se essa questão. Eram seis autores. Né? No final da século XX, e a obra psicográfica afirma que todas as cartas com base no estilo e outros documentos, elas eram Você deu uns toques no microfone, eu não sei se o pessoal entendeu bem, não, mas... Ficou ruim, não deu. Não, elas foram escritas, né, por Tomás Antônio Gonzaga mesmo, mas sempre corrigidas por Cláudio Manuel da Costa. E a obra literária espírita, ele confirma tudo isso. Certo. Então, tudo bem. Agora nós temos uma pergunta para o professor doutor José Roberto. Agora nós passamos pelas considerações finais da professora doutora Nádia. Oi. Infelizmente. Som, melhora o som, Nádia. Então, o microfone ainda continua ruim.
Nós estamos do som, Certo. tá bom? Bom, Eu não percebi. Sim. Ó, o que nós temos a considerar, né? Nós falamos bastante coisa, é a questão de a necessidade de uma né, a partir do momento que tem social, está um pouquinho a história do medo, né? E esse medo, considerado com a questão da coragem histórica, e também a coragem de Tomás Antônio Gonzaga, a gente tirar um pouco de Tomás Antônio Gonzaga da questão do poeta, né? Cultua o amor de Marília, né? É o Dirceu, o amor de Marília. Então, esse grande jurista, né? Autor do Tratado de Direito Natural, Justnaturalismo, que foi Tomás Antônio Gonzaga, se tivesse obtido êxito na conjuração, teria sido o primeiro, escolhido como primeiro presidente da República do Brasil. Então, as considerações nossas ficam nesse sentido, a necessidade de se expandir, né, o estudo da Inconfidência e entender o porquê Castro Alves, então, numa possibilidade mnemônica, escreveu Gonzaga ou da Revolução. Não é à toa que, de Tomás Gonzaga Castro Alves, Castro Alves espírito que encerra o Pinga-Fogo, né? Então, nós seguimos essa linha de pesquisa internacionalista, a possibilidade de que os ideais permaneçam e e especialmente de Mariluza Moreira Vasconcelos, que nos trouxe essas pérolas, né, da história do Brasil, na sua coleção toda, escrita pelo espírito Tomás Gonzaga. Então, boa tarde a todos, parabéns pelo evento, obrigada pela obrigada a você.